que a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, o que podemos fazer para termos em nosso município, estado e país uma cultura de paz, uma baixada educadora? Convido agora para fazer uso da palavra o diretor da Universidade, do Instituto Multidisciplinar, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Alexandre Forte. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite. Queria cumprimentar aqui a vereadora Cris, Gênesis, os demais integrantes da mesa, ao público presente. É uma honra muito grande para nós da universidade, do nosso instituto, podermos participar de atividades com esse caráter, né? A mobilização da sociedade, eu acho que a forma como foi conjugada aqui na proposta do evento, né? Da campanha Baixada Educadora, essa relação entre a reação da sociedade contra a violência e o papel da educação, ela é muito correta e muito bem-vinda, né? E nós, na universidade, não poderíamos ficar de fora desse movimento. O nosso instituto foi criado, né, por portaria do Ministério da Educação há 10 anos. Nós estamos realizando atividade docente já aqui há 9 anos. Iniciamos ali no Nova Iguaçu, no Colégio Monteiro Lobato, uma cedido pela Prefeitura Municipal. Construímos o nosso campus, que foi inaugurado em 2010. E atualmente nós oferecemos já 10 cursos de graduação, temos cerca de 3.500 alunos nos nossos cursos de graduação, mais uma infinidade de atividades de pós-graduação, extensão, pesquisa, parcerias de todo tipo, né? E por que nós estamos engajados no Fórum pelo Desenvolvimento da Baixada Fluminense e desse esforço de aproximação com os atores sociais, com os movimentos, com as igrejas, com os representantes da sociedade civil, do poder público, aqui da Baixada, né? E nós acreditamos que o ensino superior, a universidade, tem um papel fundamental para alavancar, para contribuir com o desenvolvimento do país e com o desenvolvimento regional, no nosso caso aqui, o desenvolvimento da Baixada Fluminense, que é um desafio muito grande. É um desafio porque essa é uma região, né, que enfrenta problemas gravíssimos, né, de dificuldade de desenvolver uma atividade econômica que possa garantir bons empregos, um bom nível de arrecadação, que possa oferecer um futuro melhor para a sua juventude. E isso acaba se refletindo também numa situação que, se já é muito difícil no país como um todo, em termos de educação, do ensino básico, em termos de saúde, de transporte, né? E também em termos de segurança pública, ela é ainda mais grave em regiões que têm essa dificuldade de dar um salto na sua capacidade de desenvolvimento. O desenvolvimento que a gente está entendendo aqui não é só a atividade econômica, não é só a renda, mas é também a promoção de direitos sociais, é a garantia da elevação da qualidade de vida da população, não é? E, evidentemente, essas coisas têm que ser construídas de uma forma integrada. Então, isso envolve, né, o esforço de trabalhadores, o esforço de empresários, de movimentos sociais, mas também envolve muito o papel da universidade. Eu conversava hoje mais cedo com o Adriano, que foi quem me formou o convite para participar aqui do evento, pelos dias da Concavos, e o Adriano foi lembrado de algo que nós tínhamos conversado um tempo atrás, né? Eu vi um evento do Conselho Nacional de Educação em Brasília e assisti uma palestra do ex-secretário de Educação de Pernambuco, em que ele fazia uma correlação direta, eles tinham feito o levantamento estatístico em Pernambuco sobre a expansão do acesso ao ensino superior e a redução de crimes, especialmente de crimes de maior gravidade, número de homicídios, né? Em diversas partes do estado de Pernambuco, né? E o Adriano inicialmente perguntou para o José, é claro, né, que relação é essa? Falou, não, a relação é muito evidente, né? Os jovens de 18 a 24 anos, que são o público-alvo preferencial hoje do acesso à universidade, essa é a faixa etária também que um grande índice de ocorrências de relação com situações graves de violência ocorre. Não, nem tanto às vezes como a gente imagina,
são aqueles que são as maiores vítimas, né, por exemplo, de homicídios, especialmente se eles forem negros, pobres do sexo masculino. Né? Estatisticamente é isso que a gente está falando, por isso que se discute tanto hoje no Brasil, isso até na CPI do Congresso Nacional, sobre a questão do genocídio da juventude negra no país. Né? E o jovem, hoje em dia, encerra o ensino médio, já com muito esforço, a gente ainda tem um grande índice de evasão do ensino médio, que por si só é um problema muito sério em relação à criação de um futuro melhor para o país, mas a maior dificuldade depois é ele ingressar na universidade. E ingressar na universidade não é mais, na nossa realidade atual, uma opção para uma minoria, uma possibilidade que tem que ser reservada apenas para uma pequena parte da sociedade. A ingressar na universidade hoje, em primeiro lugar, é um direito de todo cidadão, previsto no Plano Nacional de Educação, que é lei, né? E que estabeleceu como meta que pelo menos 33% dos nossos jovens da faixa etária venham a cursar a universidade. Né? Nós tínhamos, 12 anos atrás, apenas 9% dos jovens de 24 anos na universidade, e hoje em dia nós temos 18%. Quer dizer, nós dobramos, mas nós mal passamos 50% daquilo que a lei estabelece agora, que seria a meta adequada. Né? E eu diria que ainda é uma meta baixa, não é? Porque se nós tivermos 1/3 dos jovens na universidade, nós vamos ter 2/3 fora. E que futuro tem hoje em dia na nossa sociedade um jovem que não consegue ter acesso ao ensino superior? Né? A gente sabe que muitas vezes hoje em dia um diploma não garante necessariamente um bom emprego, não garante um excelente nível de renda. Né? Agora, sem um diploma, né, é muito mais difícil. Né? Então, o acesso à universidade está hoje vinculado diretamente a conseguir melhorar as oportunidades de construção de um futuro melhor para a nossa juventude, para as futuras gerações. E nós temos que considerar também que a juventude vai reduzindo o país. Nós vamos ter cada vez mais, como acontece em todas as partes do mundo, né, uma redução do número de jovens e uma elevação do número de idosos. Então, esses jovens que estão chegando ao auge da sua capacidade produtiva, quanto maior for a qualificação deles, quanto maiores forem as oportunidades que eles tiverem, melhor vai ser o futuro não apenas deles como indivíduos, mas do país como um todo, até mesmo para poder sustentar um número crescente de idosos, né, vivendo cada vez mais e precisando ter um período muito mais longo de aposentadoria, né, que vai precisar ser mantida, portanto, por quem estiver no mercado de trabalho, com um nível de renda maior e fazer contribuições maiores ao sistema de previdência social. Né. Então, a universidade está envolvida com tudo isso. Nós, no nosso Instituto, temos um orgulho muito grande do que nós conseguimos já fazer nesses 9 anos, especialmente porque nós somos a maior unidade de ensino superior público da Baixada Fluminense. Né? Existe um movimento antigo, né, da Baixada, muitos daqui eu sei que já participaram em diversos momentos dessa luta pela universidade pública na Baixada Fluminense. Houve coletas de assinaturas em 2013, houve uma série de mobilizações. E o grande passo que foi dado, existem outros cursos de ensino superior, aqui em Nilópolis, por exemplo, no IFRJ, no CEPET há um curso de engenharia, a UFRJ tem 2 cursos de Xerém, a UERJ tem também em Caxias, uma faculdade de formação de professores, mas juntando todas essas outras unidades, chega-se a um número de vagas e de cursos menor do que aqueles que o nosso Instituto oferece isoladamente. Né? Então, portanto, nós somos, digamos assim, um grande polo de ensino superior público na Baixada Fluminense. E no Brasil, universidade pública, onde ela se desenvolve, onde ela cresce, onde ela consegue atender melhor a demanda da sociedade, ela significa desenvolvimento. Né? Não é à toa que Campinas, São Paulo, é um grande polo universitário, São Carlos, né? Mas não é à toa que Niterói, a UF tem um papel tão importante, não é à toa que, indo para o Nordeste, por exemplo, em Campina Grande, né, havia um campus da Universidade de Campina Grande durante muito tempo, hoje em dia transformou-se na Universidade Federal de Campina Grande. Vários polos regionais do país passaram a sediar novas universidades ou então campos que têm que ser adequados para atender a demanda da realidade local. Eu dizia aqui que a meta do Plano Nacional de Educação é que a gente consiga oferecer para os nossos jovens, pelo menos 1/3 deles, vagas nas universidades. Se nós considerarmos que a Baixada Fluminense tem mais de 400 mil jovens
nessa faixa de 18 a 24 anos, nós estamos falando de alguma coisa na faixa de 100, 120 mil vagas universitárias. Né? E, evidentemente, nós não estamos nem perto disso. E pelo menos 40% disso deveria ser na universidade pública. Então, ao invés de um campus como o nosso, com 3.500 vagas, o que a gente precisaria aqui, no coração da Baixada, atendendo, né? Não vou citar todos os municípios, mas enfim, digamos aqui, pelo menos de Japeri, né? Esse canto que cobra, que eu esqueço os dados de Japeri, não consigo dar de ver, mas de Japeri até São João de Meriti, né? Caxias, Milópolis, né? Passando aqui por Mesquita, Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, né? Nós precisaríamos ter uma universidade pública aqui de 40 mil vagas para estar atendendo a nossa juventude, quer dizer, mais do que 10 vezes aquilo que a gente oferece hoje. E essa é uma luta fundamental. Eu tenho certeza, evidentemente, o nosso foco hoje é na reação contra a violência, na luta contra a violência, e não pode deixar de ser, né, porque lutar contra a violência é lutar pela vida, e sem defender o direito à vida, nenhum outro direito vai ser garantido. Né? Então, é fundamental a gente avançar na luta contra a violência, mas a luta contra a violência ela não vai se reduzir em policiamento, ela não vai se reduzir apenas a medidas preventivas conectadas mais diretamente às situações de risco, de criminalidade. Né? A luta contra a violência vai ter que envolver também um investimento cada vez maior em educação, em todos os níveis, né? Da pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, que eu já tinha mencionado antes, mas também na universidade. Inclusive porque a universidade é o que alimenta tudo isso. Né? Nós formamos, por exemplo, no nosso instituto, professores, pedagogos, professores de história, de geografia, de letras, de matemática, né? Além das outras profissões que a gente forma também, né? Economistas, administradores, turismólogos, cientistas da computação e advogados do direito. Né? Mas precisaríamos estar formando muito mais, contando com vocês, para a gente lutar junto pela universidade como esse grande instrumento que a nossa política pública pode trazer para que os jovens possam ter a oportunidade de elevar suas perspectivas de futuro, né? Ter uma boa formação profissional, ter uma vivência de um espaço de democracia, diversidade, de acesso à cultura, de convivência com outros jovens da mesma faixa etária, para poder então impulsionar um outro padrão de direitos de qualidade de vida, um outro padrão de desenvolvimento para a Baixada Fluminense. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite de estar aqui na cidade de Mesquita, podendo contribuir para esse debate, para essa discussão, porque a gente deseja ter também um campus aqui da Rural na cidade de Mesquita. A gente vai levantar essa bandeira